So, hello my friends, we're here in Olinda City, Subscribe on channel, put like and share this video. I am with my friend Christopher Sellers, and we go to talk about the Olinda History. Então, estamos aqui vocês podem ver a igreja de São Pedro de Verona. Ela está em um estado de ruína, praticamente. Há um tempo atrás, quando a gente passava aqui, havia uma placa do governo federal falando da reforma. Mas não tem mais a placa. E pelo movimento ou pelo não movimento, a gente também percebe. Tem a reforma. A gente tá parecendo que não tem mais nada. São Pedro de Verona, ele foi um santo do século XIV, acredito, século XIV, século XIII. Ele Duarte Coelho era devoto dele. E aqui trouxe a imagem, de Portugal e fez uma igreja dedicada a ele. Ele era cátaro, se converteu e depois ele passou a ser inquisidor. E ele tem uma música, eu estava falando aqui com o Cris, que ele tem uma música chamada Troppo perdi il tempo. Troppo perdi tempo, e bem notama doce amor Jesus, sovronha amore. Perde muito tempo quem não te ama, doce amor Jesus sobre todos os amores. Então essa igreja é dedicada a esse santo inquisidor e ela está aqui dominando a entrada de Olinda. Mas a gente não veio falar só sobre isso, a gente vai falar sobre a história de Pernambuco e sobre um assunto que no vídeo do Chris, ele não comentou, que foi a questão do nome Itamaracá. Vamos andando aqui, Chris. Ok. A gente falou e tu não disseste a origem do nome Itamaracá, né? Bom, Itamaracá é a palavra tupi antigo, está uma palavra composta, como a maioria das palavras em tupi antigo, e a divisão está, como todo mundo sabe, creio, pelo menos aqui no Nordeste, entre Ita e Maraca. Agora, a ideia de que ele significa pedra que canta é parcialmente correto. Entanto, mas o que a que refere é o som, não canto, o som de um sino. E a palavra Itamaracá, após da chegada dos europeus, principalmente, obviamente, os portugueses, e o levantamento da primeira igreja em Brasil, que foi a igreja de Nossa Senhora de Conceição, na ilha de Itamaracá. E na vila de Nossa Senhora de Conceição, que é a primeira e mais antiga assentamento europeu em Brasil. Agora, em 1516, Dom Manuel manda aqui, primeiramente ele emite duas alvarás. O primeiro convidando qualquer brasileiro ou qualquer vassalho dele que quer vir ao Novo Mundo a cultivar cana, que a coroa ia pagar passagem, ferramentas,
e da ajuda técnica. A segunda alvará, ele instruiu a Casa das Índias a procurar um perito, um experto em produção de açúcar. Esse foi feito e foi contratado um senhor natural da Ilha de Madeira, onde havia estado produzindo açúcar por 50 anos. Ou seja, desde meados do século XV. E aí, esse senhor se chamava Perocapico. E ele foi trazido aqui em 1516 por Cristóvão Jacques e é por isso que seu nome de Perocapico não figura muito na historiografia, porque Cristóvão Jacques, que era um fidalgo, uma pessoa mais importante na sociedade, é o nome dele que figura na historiografia. E raramente falam de que ele fundou uma feitoria aí no lugar, no continente. Mas, em realidade, a comunidade e vila existiu por mais de 10 anos antes disso. Mas, ou seja, já estava estabelecido. E, obviamente, Perocapico, ele atendia primeiro a missão encomendada a ele por Dom Manuel, que era construir e levantar o primeiro engenho açucareiro em Brasil. Esse foi feito. E eu calculo... eu pensei que o primeiro engenho aqui em Pernambuco tinha sido... não. Eu pensei que o primeiro engenho tinha sido Nossa Senhora da Ajuda, em Olinda. Quer dizer que não. 1500... ou seja, ele chegou aqui a Vila Velha em 1516 e eu calculo que tardava 2 anos em levantar e colocar em produção açúcar, ou seja, o engenho, e passando esses 2 anos, ele eu calculo que mais ou menos em 1518, ele, como todo religioso que era em todo mundo naquele então, ele levantou em alvenaria, porque temos uma cântaro de pedra calcária muito perto a Vila Velha, na propriedade Salinas. E puxa, já estou perdendo-me. Sim, muitas ladeiras aqui, igual que Vila Velha. Vamos parar aqui. E então, eu creio que a igreja foi levantada em 1518. Pode ser mais antes, pode ser que ele colocou peões a começar trabalho na igreja, mas não temos nenhuma evidência disso. Agora, quando colocavam o primeiro sino lá, que
En aquel entonces no había cineras. Las cineras tardaban más de 100 años después para aparecer en las iglesias aquí en Brasil, principalmente pelos os jesuítas. Eles favoreciam cineras. Antes disso, os sinos estavam colocados em uma coisa que era como uma forca. Dois verticais e um travesseiro, e ao nível perto da porta da igreja. E agora, obviamente, os sinos que foram trazidos para a igreja eram muito mais grandes que os sinos dos barcos. Ainda temos aí na Inglaterra, temos o sino de 1512, que era um barco que construiu Henrique VIII, e é mais ou menos desse tamanho, não sei. Aí, ou seja, isso, mas o da igreja hubiera sido mais ou menos desse tamanho, ou seja, muito mais potente. Então, quando esse sino foi tocado, o repique, o som viajava cruzando o canal Santa Cruz e foi escutado pelos índios lá no continente. E com certeza havia índios atualmente na ilha também, principalmente na vila, ou seja, índios que estavam amigos com os portugueses. Então, existe no Baixo Xingu, em Pará, o verdadeiro pedra de Itamaracá. Na Volta Grande de Baixo Xingu, é uma pedra mais ou menos uns 2,5 metros de alto e uns 2 metros de largo, que é um fonólito. Agora, um fonólito, os fonólitos são rochas ígneas, são rochas que formam da solidificação de magma, ou seja, de matéria volcânica. São muito antigos, são muito densos e muito duros. O que eles têm em particular, quando se bate com um martelo ou outra rocha ou algo assim, eles, por sua densidade, eles soam como um sino. Então, essa rocha que está aí no Baixo Xingu está coberto em inscrições rupestres, não pinturas, inscrições. Os índios que têm somente na história, ha sido visitado 3 vezes. Primeiramente no século XVII, creio que foi 17, talvez 17, não 17, por o padre Pedro Poderoso, e ele descreve que está apoiado em 3 rochas tipo triângulo isósceles, e que soa como um sino quando está batido. Depois vinha o que dizem pai da arqueologia em Brasil, que é o senhor Pena, que foi encarregado em Rio de Janeiro pelo Instituto Histórico aí, a vir investigar sobre essa pedra de Itamaracá. Isso ele fez, e ele fez um desenho, não havia foto, ele pelo menos, ou seja, havia
fotografia, creio que foi em 1876 que ele foi aí. Mas ele fez um bosquejo e reportava isso no Instituto Histórico Geográfico Nacional. E depois, uns 10 anos mais tarde, veio um francês fazendo o mesmo, que em realidade ele mapeou e investigou todo o Rio Xingu, desde Mato Grosso, porque é um rio muito largo, e ele reportava a mesma coisa, de que isso era um fonólito, e quando batido emitia o som de um grande sino. Agora, quando esses últimos dois visitavam aí, os índios na área eram jurunas. E quando eles perguntavam aos índios sobre essa pedra, eles não sabiam a origem, obviamente sabiam o nome, Itamaracá. Eles chamavam essa pedra do Alto Xingu de Itamaracá. Absolutamente. E os índios de lá eram está Juruna. não muito longe da cachoeira de Itamaracá e também o rio Itamaracá. Lá no Alto Xingu tem um rio chamado Itamaracá. Sim. Provavelmente o nome ha mudado. Os índios que habitavam lá chamavam, essa era da tribo Juruna. Ou seja, 200 anos ou 150 anos atrás. E hoje, Jurunas. qual é a tribo que está lá hoje, sabe dizer? O mesmo Juruna, mas já são domesticados, modernados, já com celulares. Já estão com celular. Tudo isso, já estão perdidos. Então, é mais. Agora, se os índios viajavam muito. Então como é que o índio daqui do litoral... Estou chegando a isso. Como é que o índio daqui do litoral de Itamaracá sabia disso aí? Sabia da rocha que está lá no Porque havia estado aí milhares de anos, todo mundo era altamente reverenciado. Ou seja, obviamente essa rocha que soava como um sino era famoso entre todos os índios. Então havia uma comunicação. A comunicação dos índios do litoral. Exatamente. E provavelmente seu caminho, como muitos dos caminhos e todos os caminhos na ilha Itamaracá, seguia as rotas dos indígenas. E agora, se você olha o BR-230, que vai desde Cabidelo hasta Mato Grosso, mas já passando debaixo... Era o caminho dos índios. Eu, pelo menos, hasta a zona de Altamira, eu creio que sim. Porque a topografia, hoje em dia, quando construem uma rodovia, eles procuram o lugar mais sólido e com menos colinas e mais fácil para mover. Então veja, para a gente... Tem mais que isso. Eu encontrei evidência de 1534 da palavra Tamaracá em a costa litoral oeste de Sudamérica. Na zona de Trujillo? Chanchan. Chanchan era 2000 anos atrás, 1500 anos atrás. Chanchan era a cidade mais grande em todo o continente americano. É enorme, Chanchan. Mas não vou entrar mais nisso agora, porque é mais complicado de explicar. Mas eles iam, os indígenas têm dois modos de viajar. Principalmente, e seu favorito, canoa. Eles andavam as vias fluviais, porque podia carregar muito mais peso, porque o peso era sobre a canoa, podia tranquilamente
carregar 200 quilos em uma canoa, mas nas costas não podia carregar. E o outro jeito era caminhando. E por isso eu digo que a rota do BR-230, eu he seguido toda porque planejava ir aí em bicicleta, mas abandonei a ideia por minha idade. Agora, isso é a origem, porque a ilha de Itamaracá é absolutamente sedimentário. Não tem nenhuma rocha ígnea ou vulcânica na ilha de Itamaracá, porque é onde tem 5 rios que vazia no canal Santa Cruz. E isso é em passado, quando havia o nível dos mares era mais alto, depositava todo o sedimento aí que formava a ilha de Itamaracá. Então, não existe nenhum fonolito. Então, não se pode dizer que o nome Itamaracá ele adveio de alguma característica do lugar. Isso aí é por causa dessa pedra. Exatamente, já 2.500 quilômetros longe, ao norte. Que os homens aqui da costa, os que viviam aí aqui... estavam em comunicação. Olha, como te falei, encontrei a palavra Tamaracá em Trujillo. Yeah? E isso é em 1534. Certo, mas aí eu não entendi muito bem qual a ligação de Trujillo com a pedra... O rio Amazonas, Pólimos, se você... Os índios subiam o rio em suas canoas, que é seu método preferido. Ou seja, essa ideia de que os indígenas aqui, nessa zona, que foi a primeira zona onde chegavam europeus, principalmente aí na ilha de Itamaracá, eles, ou seja, a historiografia tem que eles não sabiam nada de metais. Bom, esse não é certo. Eles sabiam de ouro e de prata e cobre, que eram os metais que os índios altiplânicos já dominavam, particularmente em Trujillo. Então, a sua teoria é que os nossos... Não é uma teoria. Então vamos lá. Então, porque se você segue esses rios... Agora, todo mundo sabe que... eles não estavam isolados, então. Eles tinham comunicação até com o Tchan-Tchan. Os índios andavam miles e miles e miles de quilômetros. Eles não pensavam 2 vezes em viajar 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Até hoje. Mas uma coisa é a pessoa ir, né? Mas outra coisa é a pessoa ir e voltar. Não, porque não ia voltar. Não é o mar. Como você estava falando sobre os primeiros que colonizavam Sul-América, não? Eles podiam voltar, porque sabiam o caminho. Yeah? Então, quando se escutava esse som, e esse foi reforçado pelo fato que os primeiros missioneiros também, com certeza, chegavam com sininhos de mão, como na escola, quando a professora marca o recreio, o fim de aula, ou algo assim, não? Então, se você pega em uma mão uma maraca, redonda assim, que usa até hoje, essa coisa mais reverenciada pelos índios. Eles foram enterrados com suas maracas. Em seus canoas de guerra, eles usavam uma maraca ovalina, assim, desse tamanho, que eles montavam na proa da canoa e havia uma corda que eles sacudiam assim, para que cascabeleava, para espantar o inimigo. E tem que eu recém descobri no Museu do Estado. E ninguém ha mencionado nada disso. Está aí num gabinete de vídeo, aí eu fui aí porque uma amiga Bartira estava apresentando um livro, e então
peguei uma caminhada aí antes de que começava a apresentação do livro e encontrei isso. Já tenho que voltar e tirar fotos disso, mas quando tem o diretor, alguém que podia abrir o gabinete de vídeo, não? Porque filmar passando vídeo dá para muitos reflexos e não é muito exitosa, por dizer. Ou seja, assim, desse tamanho, mais grande em realidade. Desse tamanho é o que tem aí no Museu do Estado. E esse montavam na ponta da canoa e com uma corda e sacudia para espantar os contrincantes. Vamos lá. Então, vamos descendo aqui, Cris. Já, querido. Então, agora, quando os índios, os indígenas, eu não entendo, ou seja, já parece que usar a palavra índios é despectivo. Não, não é. Eu também não entendo. Ou seja, sabemos que é incorreto. Olha isso. É isso aí. Algo ilegal. Um elefante. Um elefante jovem. Bom, então, quando os caetés, por dizer, escutavam o som do sino de Nossa Senhora de Conceição em Vila Velha, eles associavam isso com o som do fonólito no Baixo Xingu. Ou seja, não é o único lugar onde tem fonólitos. Eu te vou passar um vídeo de um fonólito grande em Ceará. No Ceará tem. Então, sim, tem zonas em São Paulo que tem fonólitos. Tem uns lugares nos Estados Unidos onde tem quase quilômetros quadrados. Mas o mais famoso é o do Xingu. Bom, obviamente, ou seja, não sei porque não lo he visto ainda. Estou doido para ir aí por mais de 10 anos. Mas circunstâncias não han permitido, mas vou retificar essa falta em breve. Tá bom. Hasta eu não... Então assim está explicado o termo, né? A origem do nome de Itamaracá. Exatamente, é sino. E tem um bocado de dicionários que do século XVIII, XIX e modernos, que dizem que a palavra para sino em tupi antigo é Itamaracá. Olha. Quer dizer, quando batia no fonólito, né? Aí lembrava o soar do sino da igreja. Né? Exatamente. Sim. Ou seja, por isso eu digo que não é uma pedra que canta, é o som de uma pedra sonante. A pedra me sonante. Entende? Né? Cris, e o Pero Capico, ele morreu aqui? Não. Pero Capico ficou. Dom Manuel morreu em 1521 e entra João III como chefe. Então, Pero Capico ficou até 1526 em Vila Velha. Em 1525, eu imagino que ele escreveu a João III e ele queria voltar a Portugal. Esse pedido foi recebido, parece favoravelmente e que Dom Manuel mandou
Cristóvão Jacques volta ao Brasil, sua segunda viagem. Você vai encontrar livros e artigos que especulam que Cristóvão Jacques vinha com Gonzalo Coelho em 1503 ao Brasil, mas não, eu descarto isso por completo. O Gonçalo Coelho é o pai de Duarte, né? Exatamente. Depois você fala também da carta do mestre João. Bom, esse é outro assunto. Vamos falar, você terminar de falar sobre a questão de Itamaracá. Então, pero Capico recebe essa carta de Dom João dizendo que ele pode voltar e temos informação bonita nessa carta, porque ele diz, Dom João diz nessa carta que Capico pode voltar com todo o seu capital, isso quer dizer que faz algo de grana quando estava aí, e suas peças de escravos. Agora, peças de escravos eram especificamente escravos africanos. Então, já temos uma data dos primeiros escravos africanos, o primeiro registro fehaciente de escravos africanos, provavelmente não em grande quantidade, mas em 1526. Agora, aí, daí, Pero Capico volta agora, se quer, essa parte pode editar, porque talvez não é bom colocar isso. Não. Ok, então Pero Capico volta a Portugal em 1526. Ele fica em Portugal até 1530, até o 3 de dezembro de 1530, quando ele volta ao Brasil na expedição de Martim Afonso, a primeira expedição de Martim Afonso e Pero Lopes, e eles chegam à ilha de Itamaracá em 1531 e descobre que 2 meses antes os franceses haviam atacado Vila Velha quando a famosa La Pellerine, que não era uma expedição de Dieppe, era uma expedição que armado por o Barão de Blancard, Bertrand d'Ornissay, que era o almirante da frota francesa no Mediterrâneo, sem nada que ver com João Anjo e os verdadeiros navegantes brilhantes e cartógrafos de Dieppe. Mas esse cara, outra palavra tupi antigo, cara, isso que entrou no léxico brasileiro. E daí, a ver, onde estava? Deixe-me pensar. Pero Capico chegou com a expedição de Martim Afonso. Ok. Então, ele chega primeiro à ilha de Itamaracá, que não estava chamado, ou já para então já estava espalhado o nome de Itamaracá, porque temos que lembrar que até 1534, 5, quando Dom João decide armar as capitanias, Pernambuco não referia a capitania. Pernambuco, em realidade, não
não referia, não era um topônimo de um lugar, era o nome de um acidente geográfico, porque a palavra Pernambuco não quer dizer as coisas que tem em geral acreditado. Pernambuco quer dizer braço do mar. É Pernam, que é mar, e Pucu, que é grande, mas no jeito de esticado. Então, tem muito Pernambuco. Eu pensei em outro dia, o Ilhéus, em Bahia, está a entrada ao Encadouro, o seu porto de Ilhéus, se passa entre duas colinas, na altura da Barra. E a colina ao sul se chama o Morro do Pernambuco. Porque Ilhéus, su estructura es un brazo de mar que prestava como Encadouro. Então, pero Capico vai hasta San Vicente no barco que se chamava San Vicente, de Martim Afonso, e aí, agora, o que reclama San Vicente para ter o primeiro engenho açucareiro em Brasil é uma sesmaria. Agora, imagino, bom, sesmaria é um documento podia ser uma doação, uma venda, ou um troco de algum bem. Esse é o significado de sesmaria para os que não sabem o que é. E São Vicente reclama a fama, se quer, o privilégio de ter o primeiro engenho açucareiro, porque em 1534, creio, está feito uma doação de terras, mas pela quantidade de terra, eles presumem é para um engenho açucareiro. Mas o irônico de todo é que o cara que confeccionou a sesmaria, o escrivão, sabe quem era? Pero Capico. Ou seja, eles provêm a evidência de que o primeiro engenho açucareiro estava na ilha de Itamaracá. Itamaracá deveria estar chamado a Ilha de Primazias. Primeiro assentamento em Brasil, primeiro lugar a estar nomeado permanentemente, se descontando Santa Cruz de Cabralia e Porto Seguro, que está poblado até hoje. Primeira feitoria, primeira fortaleza armado com artilharia. Ainda quando Martim Afonso chega, o primeiro lugar que Martim Afonso e Pero Lopes pisavam em Brasil foi na vila de Nossa Senhora de Conceição em 1531. Ou seja, Lopes diz isso. Então, primeira igreja, primeira sinagoga. Primeira sinagoga é 100 anos mais adiante, mas temos primeira fortaleza, primeira igreja, todo o primeiro que aconteceu na formação e início do Brasil é relacionado com Vila Velha. Olha, voltando à palavra Itamaracá. Ou seja, esse foi, João III
armou o carta foral, que é em realidade, não? Para a capitania de Itamaracá, usando o nome Itamaracá. Então, isso quer dizer que faz tempo havia estado abandonado o nome original entre os índios, que era Pernambuco, e se havia começado entre os indígenas chamá-lo Itamaracá pelo sino da igreja. Uma coisa interessante que eu estava conversando aqui com o nosso Cris, nosso pesquisador, é que o seguinte, né, que a primeira igreja então do Brasil foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Né? Sim. Bom, inicialmente toda a ilha foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Então veja, Nossa Senhora da Conceição, então, ela sempre esteve associada à história do Brasil, né? A chegada dos portugueses à história do Brasil. Aham. É onde o Brasil começou. Isso, é onde o Brasil começou. E no século XVIII, né, lá no Rio Paraíba, em São Paulo, a imagem que foi encontrada pelos pescadores em 1717, não é isso? No século XVIII. Nossa Senhora Aparecida. Que na verdade é Nossa Senhora da Conceição, né, que ficou aparecida porque eles encontraram a imagem. Eu pessoalmente... Mas é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, isso aí é até uma corroboração dos céus, um reconhecimento, né, dessa precedência, né, dessa primazia que Nossa Senhora da Conceição teve com a nossa história e hoje coroada a Rainha do Brasil. Né? Então veja que Itamaracá amarra a história do Brasil até mesmo espiritualmente. Sim. Ou seja, o início do cristianismo foi aí, primeira igreja, e 100 anos mais tarde, a primeira sinagoga. Antes da sinagoga havia congregação que contratou o rabino de Amsterdã, Jaco Franco Lagarto, a vir a lidar essa congregação sefaradita. Como é que se chamava? Magan Abraham. Magan Abraham. Aham. Quer dizer escudo de Abraão. Escudo de Abraham. Porque é o primeiro trato entre Deus e Abraão. Agora, Abraão é um cara interessante. Seu pai era um fabricante de ídolos. E seu povo faziam todas coisas terríveis, não? Caldeia, nada cristiano. Ele era da Caldeia, né? E quando mais tarde Deus mandou Abraão a queimar seu filho, e Deus lo parou com um anjo, não? Antes de que foi cometido essa coisa bárbara, e foi formado o trato entre Deus e Abraão. Chama o escudo de Abraão. Mais tarde tem o escudo de David, que é a estrela de 6 pontas, que nada que ver com os sefaditas. Os sefaditas não usavam essas coisas dos Ashkenazes. Essa estrela de 6 pontas não é coisa judaica. Apesar que eu tenho um documento de uma exportação de açúcar em 1639, que usa a estrela de 6 pontas, e é de um David Levy. E ele usa isso como sua marca na caixa de açúcar, nas caixas que estava mandando. Isso é outra coisa. As caixas de açúcar eram consolidados, não eram todos ou seja,
de um só dono, porque havia muitos produtores de pão de açúcar, ou seja, não havia açúcar granulado. Era pão de açúcar, né? Era o pão de açúcar que Eles havia quebravam. Quebrava com um alicate desse tamanho, E aí, não era assim? Encaixotava e mandava embora. Exato. Mas e os holandeses eram os que mais refinavam açúcar. Todo o litoral de Holanda, que não tem, não, mas nas províncias, particularmente em Middelburg, em Zeeland, já estavam refinando açúcar que chegava de muitos lugares, não era Não só somente do Brasil. Agora, a outra coisa, o muito bom e famoso historiador Eddie Stolz, que recém morreu faz um par de meses, ele era belga, ele encontrou em Antuérpia evidência da exportação de açúcar de Itamaracá em 1518 e 1519. E também, quando Pero Capico voltou a Portugal em 1526, ele levava açúcar e teve que pagar imposto sobre, está aí na fandanga, ou não sei como. Alfândega. Alfândega, isso. De isso. Então, ou seja, já Itamaracá teve o primeiro engenho açucareiro em Brasil. Mas, bueno, não, depois da filmação, depois vou te contar algumas coisas mais sobre isso. Tá. Ok? A ver, Ok. que mais pergunta? Então, voltando tá bom. a Bisagudo. Bisagudo, eu mencionei Bisagudo, por quê? Porque entre os navegantes, os primeiros navegantes, quem era mais provável até esse mapa supostamente da costa do Brasil, que mestre João mencionou em sua carta de 1500 a Dom Manuel, é o mesmo Bisagudo, porque ele estava aí entre a parte antes de que se dá a volta assim para chegar a Elmina da Isla de Príncipe e essa parte aí, já na altura de Bisagos é onde partiram para ir ao suroeste, para chegar ao Equador, viaja um pouco mais a oeste e depois pegar suroeste, rumo finalmente à costa do Brasil. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Essa história aí do Bisagudo, Carta de João, inclusive as correntes marítimas aqui do litoral nordeste, até ali entre Santa Cruz de Cabralha, Abrolhos, Cabo de Santo Agostinho, e aqui naquela região também ali de Itamaracá, mais para o alto mar, a compreensão dessas correntes marítimas, a primeira carta, a carta que não é falada, né, do mestre João, eu acho bom a gente deixar para outra ocasião. Tá bom? Pode, você Pode vai ser? editar daqui. Isso. Então assim, Sim. vamos terminar aqui. A gente falou aqui sobre a questão de Itamaracá, que já dá muito tempo. Porque creio que é importante que não soltamos toda a informação de golpe, né, porque... Vamos soltando aos poucos. Aí aqui, estamos aqui na frente da igreja, novamente aqui da São Pedro de Verona. Infelizmente abandonada, né? Isso... Mas sim, tem isso. Esse brasão, eu acho que é do bispo. Deve ser, não? Sim. E aí tá aí, a igreja de São Pedro, a praça aqui meio abandonada, Olinda. Olinda na sua decadência histórica, a casa ali sempre para vender. O povo diz que essa casa daí é de Maurício de Nassau, não é? Foi. Isso aí Não, ele não...
E aí, tá aí, a Igreja São Pedro de Verona. No carnaval as pessoas passam indiferentes, né? Pulando e frevando, enquanto a cidade vai afundando. Mal cuidada. Infelizmente é assim que a nossa história é tratada, né? Mas quem sabe um dia a coisa, sei lá, não vai melhorar não. Aqui, ó. Pichação, tá vendo? Aham. A pichação. Aqui tá para vender ou alugar, vender. E assim, melancolicamente, nos despedimos. Até mais, caro. Ciao Antonio, Tchau, tchau. até em breve. Até bem.